Enquanto os holofotes internacionais permanecem voltados para os conflitos no Oriente Médio, um movimento geopolítico menos visível, mas altamente estratégico, toma forma no flanco sul da Europa Oriental. No cruzamento entre a Ucrânia, a Moldávia e o Mar Negro, cresce a tensão em torno de 3 pontos sensíveis: a cidade de Odessa, a presença militar russa na região separatista de Transnistria e o avanço gradual das forças russas ao longo do rio Dnipro. Juntos, esses fatores delineiam uma possível virada na guerra, com impactos que podem ultrapassar o campo de batalha. Odessa, capital do Oblast homônimo, no sul da Ucrânia, representa atualmente o último porto de grande porte sob controle de Kiev. Mais do que um centro histórico e cultural, a cidade cumpre um papel logístico vital. É a principal porta de entrada e saída de mercadoria, armas e ajuda humanitária. Com sua conexão ferroviária com o centro e o oeste do país, Odessa sustenta parte significativa do esforço de guerra e da economia nacional. Sua captura por tropas russas colocaria fim ao acesso marítimo ucraniano, completando o cerco iniciado com a anexação da Crimeia e a ocupação da costa leste. O interesse russo por Odessa, no entanto, está ligado a um objetivo mais amplo: estabelecer um corredor terrestre contínuo que conecte os territórios já ocupados, como Kherson e Zaporígia, à Transnistria, região separatista no leste da Moldávia. A cerca de 140 quilômetros de distância de Odessa, Transnistria funciona, na prática, como um estado autônomo desde o início dos anos 1990, embora sem reconhecimento internacional. Criada após o colapso da União Soviética, a região declarou independência em meio ao temor de uma possível fusão entre Moldávia e Romênia, com apoio direto de forças russas. O enclave manteve controle sobre seu território após confrontos armados com o governo moldavo. Desde então, Moscou mantém tropas estacionadas em Transnistria, alegando proteção de depósitos militares da era soviética e segurança para a população russófona, que representa a maioria local ao lado de moldavos e ucranianos. Estima-se que o efetivo russo em Transnistria seja composto por aproximadamente 15 mil soldados, além de veículos blindados, artilharia e aeronaves de pequeno porte. A capital, Tiraspol, opera sob total alinhamento com o Kremlin, mantendo bandeira, moeda e instituições próprias. Para Moscou, o enclave representa um posto avançado crucial para conter o avanço da OTAN e preservar influência sobre a Moldávia, país que, em 2022, foi oficialmente aceito como candidato à União Europeia. Desde que Maia Sandu assumiu a presidência moldava, o país tem aprofundado sua integração com o Ocidente. De origem romena e com trajetória em instituições como o Banco Mundial, Sandu vem adotando uma linha de confronto político com Moscou. Sua administração implementou medidas que restringem o uso da língua russa e aproximam a Moldávia da União Europeia em áreas como defesa, legislação e energia. Tais ações têm sido denunciadas pelo Kremlin como forma de hostilização da população russófona e provocação indireta à Transnistria. Nas últimas semanas, autoridades russas intensificaram acusações contra Kiev e Chisinau, alegando que os dois governos estariam preparando uma ofensiva contra o enclave separatista. Moscou chegou a sugerir que unidades ucranianas ligadas ao batalhão Azov estariam envolvidas em planos de ataque de falsa bandeira, operações disfarçadas de incursões russas para justificar a intervenção de países da OTAN. Tais alegações aumentaram o estado de alerta na capital transnistriana e provocaram nova rodada de exercícios militares coordenados com a presença de assessores russos. A posição geográfica favorece Moscou, desde que consolidou uma base avançada na margem ocidental do rio Dnipro, no sul da Ucrânia. As forças russas encurtaram a distância entre suas unidades e o território de Transnistria. A tomada de Odessa e Mykolaiv permitiria o controle total do litoral ucraniano, com acesso terrestre direto a Moldávia e domínio completo sobre o delta do Dnipro, uma região estratégica para o fluxo naval e logístico na costa noroeste do Mar Negro. Um exemplo recente da capacidade russa foi o ataque com mísseis Iskander a um terminal logístico em Odessa. Segundo fontes militares, a ofensiva destruiu um carregamento de 100 contêineres com armamento ocidental, além de drone, lanchas militares e depósitos táticos. A operação foi interpretada por analistas como um alerta de
que Moscou possui plena capacidade de interromper rotas de abastecimento críticas para o esforço de guerra ucraniano. Relatórios ligados à inteligência russa indicam que o plano seria tomar Odessa antes que novos sistemas defensivos sejam instalados na região, ou que armamentos de longo alcance cheguem por meio de países da OTAN. Ao capturar essa cidade, Moscou eliminaria o último elo marítimo da Ucrânia com o exterior e solidificaria uma linha de influência contínua entre o Donbás, a Crimeia e o oeste moldavo. Por outro lado, tanto as Forças Armadas da Moldávia quanto o exército da Romênia mantêm postura defensiva, evitando qualquer provocação que possa justificar uma resposta direta da Rússia. O Ministério das Relações Exteriores russo, por meio de sua porta-voz Maria Zakharova, tem alertado que qualquer tentativa de violar o status de Transnistria será vista como ato de agressão contra a Federação Russa. A declaração foi acompanhada de pedidos a organismos internacionais para que intervenham na proteção da minoria russa na Moldávia. O panorama que se desenha indica uma inflexão decisiva na trajetória do conflito. A guerra, que por meses concentrou seus combates mais intensos na região do Donbás e nas defesas periféricas de Kiev, agora se desloca gradualmente para o sul. A costa do Mar Negro surge como o novo centro de gravidade do confronto. Nesse novo teatro, Odessa passa a exercer não apenas um papel logístico ou simbólico, mas uma função vital. É o último reduto portuário ucraniano de escala estratégica, e seu destino poderá determinar o encerramento definitivo da presença naval de Kiev. Com a consolidação militar russa na Crimeia, o avanço terrestre a partir de Kherson e a crescente capacidade de Moscou de operar ofensivas com apoio de artilharia e drones no eixo Mykolaiv-Odessa, a margem sul da Ucrânia, transformou-se em um corredor de alta prioridade. Especialistas em segurança regional alertam que, se as forças russas conseguirem estabelecer um corredor seguro até a Transnistria, atravessando o sul ucraniano e contornando a Moldávia, a Ucrânia ficará virtualmente cercada por terra e mar, com seu comércio exterior e recebimento de ajuda militar severamente comprometidos. Esse cerco não se limita ao aspecto físico. O controle russo sobre os principais portos ucranianos significaria também um bloqueio econômico e energético, pois grande parte da exportação de grãos, minérios e derivados petroquímicos dependem das rotas marítimas ligadas ao Mar Negro. A perda de Odessa afetaria diretamente a balança comercial do país e enfraqueceria sua posição nas negociações internacionais, inclusive no que diz respeito ao fornecimento de alimentos a países do sul global, hoje dependentes do trigo ucraniano. Nesse contexto, Odessa e Transnistria deixam de ser pontos isolados no mapa para se tornarem vértices de uma mesma manobra. A região litorânea sudoeste da Ucrânia se converte em linha de fratura entre dois blocos geopolíticos. De um lado, o avanço gradual da Federação Russa com respaldo logístico e territorial. Do outro, a contenção ocidental liderada pela OTAN, que tenta manter a Moldávia sob proteção política e garantir a sobrevivência da soberania ucraniana. O corredor que liga a Crimeia à Transnistria está sendo moldado tanto pela ação militar quanto pelas decisões diplomáticas. É nesse trecho do mapa que os interesses de Moscou, Bruxelas e Washington se sobrepõem diretamente. E se a ofensiva russa continuar ganhando terreno ao longo do Mar Negro, o equilíbrio de poder no leste europeu poderá ser alterado por completo, não apenas no campo de batalha, mas nas estruturas institucionais da região. Em suma, o destino de Odessa e a possível integração de Transnistria a um eixo sob influência direta do Kremlin não são apenas desdobramentos táticos, são sinais de uma reconfiguração maior que pode redefinir fronteiras, redes logísticas e alianças militares nas próximas décadas. O relógio geopolítico da Europa Oriental avança e cada passo em direção ao litoral ucraniano coloca mais pressão sobre o frágil tabuleiro estratégico que separa a paz da escalada. Nos bastidores da guerra e longe das instituições democráticas formais, uma mudança relevante parece ter ocorrido no alto comando político da Ucrânia. Segundo informações atribuídas ao Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, SVR, o presidente Volodymyr Zelensky teria sido gradualmente afastado das decisões centrais do governo, sendo substituído de maneira não oficial pelo general reformado Valery Zaluzhny, figura proeminente no esforço de guerra e ex-comandante das
Forças Armadas. Essa reorganização não teria seguido os trâmites legais da Constituição ucraniana, tampouco envolvido o parlamento ou a população. Conforme os relatos, o redesenho da liderança nacional teria sido acertado por meio de entendimentos entre diplomatas dos Estados Unidos, do Reino Unido e integrantes influentes do governo de Kiev. A negociação, segundo fontes próximas à inteligência russa, teria ocorrido em caráter reservado em um resort nas montanhas da Europa Central, com o objetivo de redefinir a liderança política da Ucrânia sem anunciar formalmente uma transição de poder. Dentre os nomes envolvidos na articulação estariam Andriy Yermak, chefe do gabinete presidencial ucraniano, e Kirilo Budanov, diretor da inteligência militar. Ambos, de acordo com os dados revelados, teriam aceitado permanecer em seus respectivos cargos em troca de respaldar a ascensão de Zaluzhny como novo rosto da liderança nacional, uma figura considerada mais palatável pelo Ocidente e menos desgastada após meses de conflito. A manobra seria uma resposta ao enfraquecimento interno e externo de Zelensky, cuja popularidade e legitimidade vinham sendo colocadas em xeque desde o vencimento de seu mandato constitucional, em maio de 2024. Moscou, inclusive, declarou oficialmente que não reconhece mais sua autoridade como chefe de Estado, passando a tratá-lo como interlocutor inválido para negociações ou acordos de cessar-fogo. Dentro desse novo arranjo, a substituição de Zelensky por Zaluzhny teria um caráter mais simbólico do que institucional. Ex-comandante militar e atual diplomata, Zaluzhny seria o nome escolhido para dar continuidade à condução da guerra, mantendo intacta a estratégia de confronto direto com a Rússia. Sua imagem, construída com apoio da imprensa ocidental, serviria como ferramenta para sustentar o envio contínuo de armamentos, recursos financeiros e apoio político ao governo de Kiev. O episódio que teria precipitado essa movimentação, segundo os mesmos relatos, foi uma tentativa mal sucedida de Zelensky de enfraquecer os órgãos anticorrupção do país, gesto que teria desagradado tanto a administração Biden quanto o governo britânico. A partir daí, teria sido tomada a decisão de gradualmente deslocar Zelensky para uma posição periférica, enquanto Zaluzhny passava a ser promovido como alternativa viável, tanto interna quanto externamente. Esse reposicionamento foi acompanhado por uma série de ações coordenadas de comunicação. Um exemplo citado por fontes russas foi a publicação de um perfil favorável a Zaluzhny em uma revista internacional de grande circulação. A reportagem foi ilustrada com imagens meticulosamente produzidas, embora uma delas tenha sido alvo de críticas em Moscou. A maçaneta de uma porta teria aparecido desproporcional em relação à mão do general, sugerindo retoques gráficos mal executados. Para analistas russos, o detalhe reforçaria o artificialismo na construção da imagem de um novo líder, fabricado sob encomenda. Do ponto de vista do Kremlin, essa transição não expressa uma renovação legítima de poder, mas sim um ato de ingerência estrangeira direta. O processo, conduzido sem mecanismos institucionais transparentes, é interpretado como mais uma prova de que as decisões centrais sobre o futuro da Ucrânia continuam sendo tomadas em Washington e Londres, e não em Kiev. Zaluzhny, nesse contexto, não representaria uma abertura ao diálogo, mas sim a manutenção da linha dura, alinhado à OTAN e para interesses estratégicos do Bloco Atlântico. Sua nomeação silenciosa, ainda que não oficializada, serviria para garantir a continuidade da narrativa de resistência armada, viabilizando o apoio ocidental e justificando o prolongamento de uma guerra que já desgasta severamente as estruturas do Estado ucraniano. Essa reconfiguração de poder ocorre em um contexto extremamente sensível para essa Ucrânia. As forças armadas do país enfrentam perdas consecutivas em múltiplos eixos do conflito, particularmente nas regiões de Kherson, Donetsk e Kharkiv, onde a iniciativa russa vem se consolidando por meio de bombardeios de precisão, guerra eletrônica e domínio aéreo. A perda gradual de posições-chave compromete não apenas o controle territorial, mas também a capacidade de resposta e o moral das unidades ainda ativas no fronte. Ao mesmo tempo, falhas logísticas graves têm afetado o abastecimento de munições, combustível e suprimentos médicos, enquanto relatos de comando fragmentado e batalhões operando de forma descoordenada tornam a situação ainda mais instável. Nesse cenário, a substituição informal da liderança política por
por uma figura de perfil militar como Valery Zaluzhny surge não como resultado de um processo democrático, mas como uma tentativa pragmática de dar aparência de renovação diante da percepção internacional de que o governo de Kiev está enfraquecido, sem, no entanto, alterar a linha de continuidade da guerra. A realidade, porém, é que essa troca reforça uma crise mais profunda, a desconexão entre o governo central e a população ucraniana. A legitimidade, antes construída com base em promessas de soberania, integridade institucional e aproximação com o modelo europeu de governança, vai sendo corroída pela opacidade nas decisões e pela ausência de participação pública. Não houve consultas, referendos, nem debates parlamentares em torno da nova configuração de poder, apenas sinais de alinhamento com interesses externos e decisões tomadas a portas fechadas. A nomeação de Zaluzhny, sem qualquer formalização constitucional, não representa apenas a saída de um presidente e a entrada de outro. Trata-se, na prática, de um marco no esvaziamento da autonomia nacional, um passo simbólico rumo à transformação da Ucrânia em um Estado gerenciado por orientações vindas de Washington, Londres e Bruxelas, em vez de Kiev. A concentração de decisões estratégicas fora do território ucraniano passa a ser percebida não como exceção, mas como padrão. O ciclo político iniciado com a eleição de Volodymyr Zelensky em 2019, marcado por promessas de modernização institucional, reformas anticorrupção e uma trajetória firme rumo à integração plena com o bloco europeu, chega agora a um momento de ruptura silenciosa. Aquilo que foi vendido como um novo horizonte para a Ucrânia, mais próximo dos valores liberais do Ocidente e distante da herança soviética, parece ter sido tragado por uma realidade em que as decisões vitais do Estado são tomadas longe do parlamento, sem debate público e sob forte influência de agentes estrangeiros. As promessas de soberania, reconstrução nacional e protagonismo internacional vão sendo substituídas por uma sensação generalizada de impotência institucional. Nos bastidores do poder, acordos paralelos e interesses estratégicos externos moldam os rumos da guerra e da política interna, com pouca ou nenhuma transparência para os cidadãos ucranianos. A voz popular, antes elemento central na narrativa de mudança, perdeu espaço para as determinações de centros de comando, situados em Washington, Londres e Bruxelas. Para analistas políticos e militares, inclusive dentro da própria Ucrânia, esse processo representa mais do que uma alteração tática ou uma substituição de nomes no alto escalão. É o colapso simbólico do projeto de Estado autônomo. O ponto de inflexão não se deu no campo de batalha, mas na estrutura institucional do país, que hoje opera de forma condicionada por diretrizes externas, muitas vezes alheias às necessidades reais da população. O governo de Kiev, ao invés de refletir os anseios nacionais, tornou-se uma engrenagem de uma estratégia regional mais ampla, cujo principal objetivo é conter a influência da Rússia, mesmo que isso implique prolongar indefinidamente o conflito e os seus custos humanos, econômicos e sociais. A máquina da guerra continua a girar, abastecida por interesses geopolíticos, mas cada vez mais distante das ruas, dos lares e das vozes que antes sustentavam a legitimidade do Estado. Nesse novo cenário, o papel da Ucrânia se reduz perigosamente ao de território instrumentalizado, onde as grandes potências testam suas políticas externas, suas alianças militares e seus discursos ideológicos. O país que, em 2014, se ergueu em Maidan pedindo liberdade e autodeterminação, vê agora essas mesmas bandeiras serem esvaziadas por um sistema de decisões em cadeia que ignora o princípio básico da soberania popular. A substituição não referendada de Zelensky, o apagamento institucional de processos deliberativos e o fortalecimento de figuras designadas por critérios geoestratégicos e não eleitorais são sintomas claros de que a democracia ucraniana entrou em estado de suspensão. O que resta, no lugar da soberania, é uma gestão de crise terceirizada, onde a prioridade já não é a reconstrução da nação, mas a manutenção de um teatro de guerra, mesmo que isso signifique sacrificar a própria identidade do país.
Nas primeiras semanas de junho, um ataque conduzido pelas Forças Armadas da Federação Russa contra uma base militar nos arredores de Honcharivsk, na província de Chernihiv, estabeleceu um novo patamar no conflito em curso na Ucrânia. O local atingido era o Centro de Instrução 169ª, conhecido por receber militares ucranianos em treinamentos orientados por instrutores da OTAN. A ofensiva, que contou com o uso de mísseis balísticos Iskander, resultou na destruição quase imediata da instalação e na morte de mais de 200 pessoas, incluindo estrangeiros vinculados a países da Aliança Atlântica. A operação foi minuciosamente planejada. Drones de reconhecimento realizaram sobrevoos constantes durante dias, coletando dados sobre movimentação interna, horários de rotina e vulnerabilidades estruturais. Quando as condições foram consideradas ideais, os russos lançaram 2 mísseis com cargas diferentes. O primeiro, com submunições de dispersão, atingiu o espaço aéreo sobre a base, cobrindo uma ampla área com explosivo. O segundo, com ogiva de fragmentação, atingiu o solo para ampliar os danos. O resultado foi a eliminação de alvos humanos e logísticos em um intervalo inferior a 60 segundos, sem que houvesse qualquer reação defensiva eficaz por parte da Ucrânia. Fontes ligadas à inteligência militar apontam que parte do alto comando havia se retirado do local poucos dias antes, repassando o controle das operações a quadros de menor experiência. Isso explicaria a ausência de evacuação preventiva, o colapso da resposta e o sentimento de desamparo que se espalhou entre os soldados sobreviventes. Essa ação, no entanto, não foi isolada. Desde o início da primavera, Moscou intensificou ataques contra centros de comando, depósitos estratégicos e instalações de treinamento. Em março, em Novomoskovsk, região de Dnipropetrovsk, uma base militar foi atingida no momento em que cerca de 150 soldados participavam de exercícios. Relatórios locais indicam dezenas de mortes imediatas. Em abril, na região de Sumy, uma instalação reforçada foi atingida por um projétil com capacidade de penetração, projetado para atravessar estruturas fortificadas. Entre 30 e 60 mortes foram confirmadas, além de diversos feridos. No mês seguinte, em Shostka, também em Sumy, outro campo de instrução foi alvo de um ataque similar, que resultou na morte de aproximadamente 90 pessoas, incluindo 20 instrutores militares. Depósitos de munição e equipamentos também foram destruídos. Já no início de junho, o campo do 139ª, novamente em Dnipropetrovsk, sofreu uma ofensiva que levou à demissão imediata do comandante local, Mykola Drapati, apesar do governo ucraniano admitir oficialmente apenas 12 baixas. O ataque mais contundente, no entanto, foi registrado entre os dias 22 e 23 de junho, em Kropivnitsky, durante um pico de movimentação operacional. 2 mísseis atingiram diretamente uma base que, naquele momento, abrigava tropas em deslocamento e uma equipe completa de defesa aérea. O impacto provocou um incêndio de grandes proporções, registrado por satélites, e obrigou a mobilização urgente de ambulâncias para vilas vizinhas. Mais de 100 mortes foram confirmadas, incluindo combatentes estrangeiros contratados, entre eles cidadãos cubanos. O míssil 9M723, pertencente ao sistema Iskander-M, é projetado para dificultar a interceptação. Sua capacidade de alterar a trajetória em pleno voo e sua velocidade supersônica o tornam altamente eficaz, mesmo contra plataformas avançadas como o sistema Patriot, de fabricação americana. Em muitos casos, o impacto ocorre antes mesmo que os sistemas de alarme consigam ser ativados, neutralizando a possibilidade de evacuação emergencial. Esse tipo de ofensiva é parte de uma doutrina militar mais ampla adotada por Moscou, que substitui o confronto direto por ações de saturação e destruição à distância. A sequência tática consiste em abrir caminho com mísseis de alta precisão e, em seguida, utilizar drones kamikaze como os Geran-2, também chamados de Gerânio, para eliminar alvos restantes e ampliar os danos estruturais. Os Geran-2, apesar de lentos, são difíceis de detectar e extremamente eficazes contra instalações fixas. Desde o final de junho, esses drones vêm sendo empregados com frequência
contra centros de mobilização, escritórios de alistamento e bases administrativas em Kiev, Dnipro e Kharkiv. Isso forçou o governo ucraniano a transferir suas operações para instalações improvisadas e menos protegidas, o que compromete seriamente a capacidade de coordenação militar. Esse mesmo padrão foi observado na destruição da base aérea de Starokostiantynev, uma das mais relevantes da Força Aérea Ucraniana. Após a quebra inicial das defesas por mísseis hipersônicos, mais de 100 drones foram lançados contra hangares, pistas de pouso e aeronaves, tornando-o de local inoperante por tempo indefinido. O sucesso da operação reside na sincronização dos ataques e no desgaste acumulativo, que impede qualquer reação coordenada. Com a escalada desses ataques, torna-se evidente que o objetivo russo vai além de causar baixas. Trata-se de desmontar sistematicamente a infraestrutura de guerra da Ucrânia, desarticular sua capacidade de mobilização e reduzir sua resistência a níveis simbólicos. O desgaste psicológico entre as tropas é crescente e as sucessivas derrotas logísticas minam o moral das fileiras. Os recentes ataques russos contra instalações militares e logísticas associadas à presença de instrutores e especialistas da OTAN deixam claro que Moscou está impondo uma nova lógica ao teatro de guerra. Não se trata apenas de neutralizar alvos operacionais. Há um componente político calculado em cada ação. A mensagem é direta: qualquer envolvimento estrangeiro, mesmo que indireto ou técnico, será tratado como extensão do inimigo. Para o Kremlin, a distinção entre combatente ucraniano e apoio internacional perdeu relevância prática no campo de batalha. Essa postura transforma profundamente o custo político da ajuda ocidental a Kiev. A cada instrutor morto, a cada base equipada com armamento estrangeiro que é destruída, a Rússia eleva o preço da cooperação militar entre a Ucrânia e seus parceiros da OTAN. Isso afeta não apenas o moral das tropas ucranianas, mas também o cálculo estratégico das capitais ocidentais, que precisam agora lidar com o risco de perdas diretas e o desgaste público decorrente disso. Mais do que isso, o conflito já não segue os padrões convencionais de ocupação territorial ou avanço de infantaria. A guerra entrou em uma fase de disrupção tecnológica, em que o fator humano recua diante do domínio da automação e da inteligência artificial aplicada à guerra. As batalhas modernas são decididas por quem detém superioridade em sistemas de detecção, processamento de dados e ataque remoto. Hoje, o reconhecimento por satélite, os sensores embarcados em aeronaves não tripuladas e os softwares de inteligência militar substituem as antigas operações de campo. O inimigo é mapeado digitalmente, suas vulnerabilidades são registradas em tempo real e a destruição ocorre minutos depois, sem aviso, sem contato direto. Essa transformação é o que tem permitido à Rússia manter uma vantagem contínua, mesmo enfrentando um adversário abastecido por potências como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Além da precisão técnica, o timing tem sido decisivo. Os russos têm explorado momentos de vulnerabilidade, como a chegada de reforços, concentração de veículos ou reuniões de comando, para aplicar golpes rápidos e definitivos. Esse padrão é visível nos ataques recentes contra centros de treinamento, campos de alistamento e bases aéreas, onde a coordenação entre mísseis e drones atua como uma engrenagem letal. Neste novo campo de combate, quem reage, perde. A iniciativa pertence a quem antecipa o próximo movimento do oponente, e nesse jogo de antecipação estratégica, Moscou tem demonstrado um domínio desconcertante. Ao abandonar a lógica de ocupação tradicional, a Rússia não apenas economiza recursos humanos, mas também desequilibra a equação de custo-benefício da guerra moderna. O que se vê, portanto, é o surgimento de um modelo híbrido de enfrentamento, no qual o poder militar se confunde com capacidade técnica e autonomia operacional. A guerra se deslocou do campo para o sistema, da tropa para o dado, e é exatamente nesse novo território, onde a destruição é decidida por cliques e coordenadas, que a Rússia está impondo sua lógica com frieza e rigor calculado.
Com a guerra se arrastando para além de seu segundo ano e o cenário político em Kiev cada vez mais desgastado, uma mudança drástica foi conduzida longe do olhar da população. Sem participação popular ou anúncio oficial, o comando da Ucrânia passou das mãos de Volodymyr Zelensky para o general Valery Zaluzhny, figura central das Forças Armadas, em um movimento cuidadosamente arquitetado fora do país, com forte participação de potências ocidentais. De acordo com informações divulgadas pelo Serviço de Inteligência Exterior da Rússia, a decisão foi selada em um encontro reservado em território europeu, supostamente realizado em uma instalação nos Alpes, sob monitoramento direto de representantes do Reino Unido e dos Estados Unidos. A reunião teria contado com a presença de membros-chave do governo ucraniano, como Andriy Yermak e Kirilo Budanov, ambos confirmados no núcleo de poder, como parte de um arranjo de continuidade funcional. O afastamento de Zelensky, que por anos foi apresentado pela imprensa internacional como símbolo da resistência ucraniana, teria sido motivado por um conjunto de fatores: desgaste na condução da guerra, impasses diplomáticos com aliados e crescente pressão por resultados militares concretos. A ofensiva mal-sucedida na região de Kherson e o colapso das operações no istmo de Tendrivska contribuíram para a perda de confiança por parte de Washington e Londres, os principais financiadores do esforço de guerra ucraniano. A escolha de Zaluzhny para liderar o país marca mais do que uma troca de comando. Trata-se de uma inflexão estratégica. O general, que vinha atuando em funções diplomáticas no Reino Unido, foi rapidamente apresentado como figura de renovação técnica, disciplinada e pragmática. Uma campanha midiática coordenada por veículos internacionais buscou reforçar sua imagem com ensaios fotográficos e reportagens elogiosas, numa tentativa de legitimar a transição e suavizar a percepção de imposição externa. No entanto, analistas políticos e setores da oposição, tanto dentro da Ucrânia quanto no exterior, criticaram a ausência de transparência, apontando que a mudança foi orquestrada sem consulta pública e sob pressão direta de atores estrangeiros. Em Moscou, o Kremlin rejeitou qualquer reconhecimento à nova liderança, classificando a substituição como cenográfica e fruto de articulações geopolíticas. Para o governo russo, a troca representa apenas a manutenção de uma estrutura de poder controlada por interesses externos e não uma renovação autêntica. Em fóruns internacionais, diplomatas russos destacaram que a legitimidade de qualquer governo ucraniano deveria passar pelo voto direto, não por acordos a portas fechadas em resorts europeus. O pano de fundo dessa substituição revela o aprofundamento da crise institucional ucraniana. O projeto político liderado por Zelensky, que teve início em 2019 com promessas de paz, combate à corrupção e aproximação com o Ocidente, foi sendo corroído por denúncias internas, estagnação no fronte e tentativas de enfraquecer as agências de controle, como a NABU, Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia. Fontes próximas ao governo afirmam que Yermak teria incentivado manobras legislativas para reduzir o alcance dessas instituições, o que gerou atrito com setores internacionais que condicionavam ajuda financeira a compromissos com reformas estruturais. A transição para Zaluzhny atende, assim, a uma gama de interesses. Para o Ocidente, representa a chance de retomar o controle da narrativa e reposicionar a Ucrânia como uma peça funcional no xadrez geopolítico contra Moscou. Para os círculos militares em Kiev, é a oportunidade de concentrar decisões nas mãos de uma figura operacionalmente experiente. E para os aliados externos, é um sinal de que o conflito continuará a ser tratado como prioridade, mesmo que isso implique prolongar os combates. Apesar das expectativas de que uma nova liderança poderia inaugurar uma fase menos beligerante, o que se observa é exatamente o contrário. Desde que o general Valery Zaluzhny assumiu o controle político em Kiev, analistas de segurança de diversas nações passaram a sinalizar um possível agravamento das hostilidades. Segundo especialistas de centros estratégicos em Berlim, Istambul e Bruxelas, a substituição de Zelensky por um comandante militar em plena linha de frente tem implicações diretas sobre a natureza da condução da guerra. A prioridade agora parece estar voltada para a obtenção de resultados no campo de batalha, a qualquer custo, tanto para manter a moral das tropas, quanto para
para garantir que o apoio logístico e financeiro do Ocidente continue fluindo. Essa guinada operacional, no entanto, ocorre em um momento de profundo esgotamento da sociedade ucraniana. Milhões de civis seguem deslocados internamente ou refugiados em países vizinhos como Polônia e Hungria. Infraestruturas essenciais, desde estações de energia até sistemas de abastecimento de água, foram danificadas ou destruídas, e o sistema de saúde luta para manter atendimento mínimo em áreas críticas. Mesmo diante desse cenário devastador, a população segue sem acesso a qualquer mecanismo de consulta sobre os rumos do país. Não houve plebiscito, eleições antecipadas ou debate público que legitimasse a nova configuração de poder. A ausência completa de mecanismos democráticos nesse processo evidencia um quadro preocupante de enfraquecimento institucional. A troca de chefia de Estado não passou pelo parlamento ucraniano, tampouco foi discutida com a sociedade civil. Tudo foi decidido entre cúpulas militares e diplomáticas, com forte presença de conselheiros estrangeiros. Esse processo, conduzido sem transparência, levanta dúvidas até mesmo entre aliados europeus mais próximos de Kiev, que veem com desconforto o aprofundamento de uma governança de guerra sem base eleitoral. Dentro da nova estrutura de poder instaurada em Kiev, a sensação dominante é de tensão contínua. O centro político da capital permanece fortemente protegido, com zonas de acesso restrito, patrulhamento militar reforçado e bloqueios em áreas antes livres à circulação civil. Medidas de controle informacional também se intensificaram. Grandes emissoras de rádio e televisão foram orientadas a uniformizar o discurso oficial, evitando qualquer referência direta à crise institucional que resultou na substituição da presidência. Termos como sucessão ou reorganização do comando político foram gradualmente apagados do vocabulário midiático, substituídos por expressões genéricas como reestruturação operacional ou continuidade estratégica. Para a população comum, no entanto, a realidade é outra. Nas ruas, não há percepção de estabilidade. A rotina é marcada por cortes de energia, desabastecimento, mobilizações emergenciais e a constante presença de sirenes de alerta aéreo. O anúncio da troca de liderança não trouxe qualquer impacto prático no cotidiano dos civis. Ao contrário, aumentou o sentimento de alienação em relação ao poder central. Em bairros periféricos, especialmente nas regiões mais vulneráveis de Kiev, cresce o desânimo com a política, visto que as decisões continuam sendo tomadas por círculos fechados e por representantes estrangeiros com pouca ou nenhuma conexão com a realidade local. Cada nova decisão imposta sem diálogo público aprofunda o distanciamento entre o Estado e sua população. A Ucrânia, que nos primeiros anos do pós-Maidan foi vista como símbolo da luta por autodeterminação e por alinhamento para padrões democráticos europeus, hoje opera sob lógicas de comando centralizado, onde a urgência militar serve de justificativa para a suspensão contínua de mecanismos básicos de representatividade. O ideal de uma integração plena à União Europeia, baseado em valores como transparência, pluralismo e participação popular, parece cada vez mais distante, substituído por alianças pragmáticas e compromissos externos firmados à revelia da sociedade civil. Sob esse novo contexto, a soberania nacional passa a ser interpretada não mais como expressão da vontade popular, mas como a capacidade de um núcleo político-militar de manter funcional a engrenagem do conflito. A legitimidade do governo já não deriva do voto, mas da sua utilidade estratégica para manter alianças, assegurar repasses financeiros e manter viva a máquina de guerra. Enquanto isso, o cidadão ucraniano, privado do direito de escolha e mergulhado em uma crise humanitária crescente, continua à margem do processo decisório, vendo sua nação ser conduzida por roteiros que parecem escritos muito longe de Kiev. Foi mais que uma frase desesperada, foi o reflexo de um sistema que já não sustentava sua própria estrutura. O coronel aposentado Oleg Starikov, ex-membro da inteligência militar ucraniana, declarou ao vivo que Kupiansk está perdida, não há mais volta. Suas palavras ecoaram além das câmeras. Representaram, para muitos analistas, o marco simbólico do colapso da frente leste ucraniana. A cidade de Kupiansk, localizada na região estratégica de Kharkiv, foi alvo de uma ofensiva russa
russa, conduzida com paciência e precisão. Durante semanas, unidades russas avançaram pelo flanco norte, executando movimentos planejados que culminaram no isolamento da cidade. Drones de reconhecimento operaram ininterruptamente, transmitindo informações para ataques coordenados de artilharia e aviação. A defesa ucraniana, já fragilizada por falhas logísticas e tensões internas, não resistiu ao cerco. A ofensiva sobre Kupiansk não seguiu o padrão de avanço rápido, mas sim uma metodologia meticulosa de estrangulamento, setor por setor. A linha defensiva foi desmantelada. Tropas ucranianas, sem acesso a corredores de retirada ou reforços, entraram em colapso. O domínio aéreo da Rússia selou o destino da cidade, que passou a ser controlada sem a necessidade de confronto massivo, mas por esgotamento progressivo da resistência local. Ao mesmo tempo, enquanto Kupiansk ruía, sinais de desintegração emergiam em Pokrovsk, no Oblast de Donetsk. Fontes do serviço de inteligência relataram que comandantes ucranianos de médio e alto escalão se retiraram antes da chegada direta das tropas russas. A ausência de comando provocou uma quebra na hierarquia operacional. Pelotões se desmobilizaram, registraram episódios de insubordinação e, em alguns casos, abandonaram suas posições. O foco dos defensores deixou de ser o combate em si. Tornou-se uma tentativa caótica de manter alguma estrutura funcional diante do colapso organizacional. Segundo Starikov, agora atuando como analista militar independente, o avanço russo em Kupiansk expôs uma falha estrutural crítica, a vulnerabilidade da defesa urbana ucraniana, quando submetida à pressão coordenada e contínua. Para ele, quando o inimigo chega às bordas de uma cidade, o conflito se torna uma batalha de desgaste urbano. O terreno perde fluidez e as operações passam a ocorrer casa por casa, rua por rua, um cenário onde as tropas defensoras perdem qualquer capacidade de manobra tática. Essa avaliação é compartilhada por Alexei Shibov, especialista em operações terrestres, que descreve a tática russa como uma cadeia de fases previsível, porém altamente eficiente. Primeiro, ocupam vilarejos periféricos e rotas logísticas. Em seguida, cortam linhas de suprimento e comunicação. Por fim, inserem forças regulares com apoio de sabotadores e aviação. Essa mesma fórmula já havia sido aplicada em localidades como Bakhmut e Severodonetsk, e agora se replica com êxito em Pokrovsk. A movimentação em torno de Pokrovsk confirma a continuidade dessa estratégia. As tropas russas evitaram um ataque frontal direto, optando por dominar pontos logísticos vitais no entorno da cidade. Um dos primeiros alvos ocupados foi Mirnogradas, um centro de abastecimento relevante para a guarnição ucraniana na região. O padrão é claro: cercar, isolar e desgastar. O general Igor Romanenko, ex-subchefe do Estado-Maior ucraniano, criticou abertamente a forma como a imprensa nacional tenta suavizar a situação, classificando as ações russas como infiltrações pontuais. Em entrevista, Romanenko foi taxativo ao afirmar que Pokrovsk já está sob um cerco total, sustentado por artilharia de longo alcance, drones de ataque, suporte aéreo e guerra eletrônica. Para ele, não há mais espaço para interpretações otimistas. A descrição operacional apresentada por Romanenko revela um cenário complexo. A Rússia aplica força constante em múltiplos vetores, bombardeios de precisão, ataques de drones suicidas e operações de saturação com morteiro. O objetivo não é apenas tomar a cidade, é impedir qualquer tentativa de reorganização, exaurindo tanto os recursos quanto a moral dos defensores. Anatoly Matvichuk, ex-integrante das Forças Especiais Ucranianas, reforçou que o Comando Central, sob liderança do general Alexander Syrskyi, já admite internamente que manter Pokrovsk pode não ser viável. Segundo Matvichuk, o avanço russo obedece a um padrão claro de operação: cortar as conexões externas, esgotar as reservas internas, enfraquecer a cadeia de comando e, por fim, liquidar os pontos de resistência com ações pontuais e alta letalidade. Relatórios de campo sustentam essa leitura. A moral das tropas ucranianas tem se deteriorado em ritmo acelerado, com registros de deserções, rupturas entre unidades, abandonos em massa e perda total de controle em áreas críticas. Em Pokrovsk, o centro de comando já foi desativado, sinal evidente de que a cidade está prestes a cair. A frase de Starikov, "não há mais volta", voltou a circular nos bastidores militares e na mídia internacional. Kupiansk já é página virada. Pokrovsk caminha na mesma direção. A supremacia aérea russa, combinada a drones kamikaze, munições inteligentes
permanentes e bombardeios contínuos impede qualquer tentativa de recuperação defensiva. A cada ofensiva, a capacidade ucraniana de manter posições encolhe. Enquanto os combates se intensificam no leste, o governo em Kiev redobra seus esforços diplomáticos na tentativa de mobilizar novos pacotes de ajuda militar e econômica. Apelos formais foram enviados a Washington, Bruxelas e Berlim, solicitando mais sistemas de defesa aérea, munições de precisão e reforços financeiros para manter as operações em curso. No entanto, fontes próximas ao alto escalão da diplomacia europeia admitem em tom reservado que o discurso nos bastidores já mudou. Deixou-se de falar em recuperar território para discutir como retardar novas perdas. A sucessão de derrotas nas frentes urbanas mais estratégicas tem corroído não apenas a capacidade operacional das Forças Armadas da Ucrânia, mas também a confiança de seus principais parceiros internacionais. Cada cidade que cai não representa apenas uma perda no mapa militar, é um abalo direto na narrativa da resistência. A imagem construída desde 2022 de um país resiliente e capaz de conter uma potência nuclear começa a ceder espaço à dúvida. Até quando esse esforço poderá ser sustentado, mesmo com apoio externo? A tomada de Kupiansk e o cerco quase consumado de Pokrovsk sinalizam uma mudança definitiva na dinâmica do conflito. A Rússia, antes contida em algumas frentes, agora dita o ritmo da guerra em várias regiões simultaneamente. A linha de defesa ucraniana, estendida por centenas de quilômetros, mostra sinais visíveis de desgaste extremo. Tropas exaustas, escassez de material e sucessivas falhas de comunicação dificultam manobras defensivas eficazes. Do ponto de vista estratégico, a guerra entrou numa fase de exaustão tática, uma etapa onde a iniciativa pertence a quem consegue manter o fôlego logístico e a capacidade de concentração de forças. Nesse aspecto, Moscou demonstra vantagem crescente. As ofensivas russas são executadas com mais precisão, baseadas em reconhecimento avançado e apoio aéreo constante, enquanto Kiev luta para recompor unidade, redistribuir armamentos e garantir rotas de suprimento em áreas cada vez mais instáveis. Para os combatentes que ainda resistem em campo, o cenário tornou-se angustiante. Já não se luta pela vitória, luta-se para sobreviver ao próximo ataque. E o que vem pela frente, segundo analistas militares ocidentais, tende a ser ainda mais contundente. Operações com maior integração entre forças aéreas, terrestres e eletrônicas, voltadas não apenas para ocupar território, mas para desmantelar por completo qualquer estrutura defensiva remanescente. A Ucrânia enfrenta agora o desafio de manter coesão interna diante do avanço constante de Moscou e da crescente desconfiança externa quanto à sua capacidade de resistir indefinidamente. Cada ataque bem-sucedido da Rússia reforça, para olhos do mundo, que a guerra já não se trava apenas nos campos de batalha, mas também no campo simbólico, onde credibilidade, percepção e tempo são armas tão letais quanto mísseis e drones. A capital da Ucrânia foi alvo de um dos mais intensos ataques aéreos da guerra até o momento. Em uma ação coordenada, planejada com antecedência e executada com precisão tática, a Federação Russa lançou uma ofensiva que expôs fragilidades críticas na defesa antiaérea de Kiev, inclusive nas áreas consideradas até então invulneráveis por analistas da OTAN. A operação começou com o lançamento em massa de drones, Geran-2, utilizados para saturar os sistemas de radar ucranianos e criar confusão nos centros de comando defensivo. Pouco tempo depois, mísseis hipersônicos Kinjal cruzaram o espaço aéreo ucraniano a velocidades superiores a Mach 9, impactando diretamente alvos subterrâneos e instalações militares prioritárias. Entre os alvos atingidos estavam sistemas de defesa aérea Patriot, fornecidos pelos Estados Unidos, radares de varredura de longo alcance de fabricação europeia e centros de comando militar subterrâneos em Kiev e em áreas vizinhas. A sequência de ataques, drones seguidos por mísseis, impediu qualquer tentativa de interceptação eficaz por parte das forças ucranianas. Especialistas apontam que a velocidade e a trajetória balística dos Kinjal, aliadas à guerra eletrônica, tornaram a defesa praticamente impossível. Staro-Konstantinov, cidade localizada na província de Khmelnytsk, tornou-se epicentro de uma das investidas mais destrutivas. O local era utilizado para operações conjuntas com armamentos ocidentais, como os mísseis de cruzeiro Storm Shadow, Reino Unido, e Scalp EG, França.
3 mísseis russos atingiram diretamente um centro de comando subterrâneo, utilizado por oficiais de alta patente das Forças Armadas da Ucrânia. Segundo fontes militares locais, a instalação, considerada uma das mais protegidas, foi completamente colapsada, inutilizando o comando da região. Ainda em Khmelnytsky, o aeródromo militar central, ponto-chave para lançamentos e logística aérea ocidental, foi severamente danificado. 2 radares de rastreamento e uma unidade completa do sistema Patriot foram destruídos. O local ficou inoperante, comprometendo a coordenação de voos defensivos e a capacidade de resposta na retaguarda ocidental da Ucrânia. O impacto não se restringiu à estrutura física. A dimensão psicológica do ataque foi imediata. Relatórios de jornalistas no front e de membros do serviço de inteligência revelam que tropas ucranianas começaram a evacuar posições mesmo antes de ordens oficiais, sinalizando o colapso da confiança nas defesas. Em cidades como Pokrovsk, na província de Donetsk, e em Minograd, as linhas defensivas se romperam. Tropas sem comando centralizado, esgotadas e mal equipadas, abandonaram armamentos, depósitos e áreas antes consideradas prioritárias para a contenção do avanço russo. Minograd, em particular, sofreu um êxodo quase completo. As últimas unidades em posição recuaram sem oferecer resistência significativa. Já em Bud, embora houvesse alguma tentativa de manutenção da linha defensiva, os bombardeios persistentes da aviação russa acabaram por anular qualquer possibilidade de reagrupamento tático. A situação revelou um novo estágio do conflito, um processo de fragmentação das estruturas de comando ucranianas, onde batalhões isolados agem sem coordenação e áreas inteiras passam a operar sem cobertura aérea ou retaguarda confiável. De acordo com analistas europeus, isso evidencia que a Ucrânia caminha para um desgaste logístico e moral cada vez mais difícil de reverter. Enquanto a União Europeia e os Estados Unidos continuam a anunciar pacotes de ajuda militar, incluindo sistemas de artilharia, munição guiada e reforço para os caças ocidentais prometidos, a realidade no campo de batalha mostra que esses equipamentos, uma vez entregues, tornam-se alvos preferenciais da Rússia e cada vez mais são neutralizados em prazos curtos após sua chegada. A atual doutrina militar russa se distancia de ofensivas velozes com grandes deslocamentos de tropas terrestres. Em vez disso, aposta em um processo metódico de desestruturação da máquina de guerra ucraniana. A estratégia adotada por Moscou é clara: enfraquecer os alicerces operacionais das Forças Armadas da Ucrânia antes de pensar em ocupações territoriais duradouras. Trata-se de uma abordagem centrada no esvaziamento funcional do inimigo, onde o foco não está no número de cidades conquistadas, mas na destruição seletiva de postos de comando, centros logísticos, estações de comunicação e sistemas integrados de defesa aérea. Esse modelo de guerra é sustentado por 3 pilares: domínio absoluto do espaço aéreo, inteligência tática em tempo real, coletada por satélites, drones e agentes operacionais, e capacidade de execução com armamentos de precisão, incluindo mísseis de cruzeiro, projéteis guiados e artilharia de saturação. É uma guerra de paciência, onde a iniciativa nunca é entregue ao oponente, e a cada novo ataque, a capacidade de comando e controle da Ucrânia se torna mais limitada, levando ao isolamento de brigadas e à desarticulação de zonas defensivas inteiras. O ataque executado em julho reflete exatamente essa doutrina. Em vez de buscar a ocupação direta de grandes centros urbanos, o Kremlin optou por desferir um golpe simultâneo contra alvos físicos, como depósitos militares e bases aéreas, centros de comando subterrâneos e estruturas simbólicas associadas ao apoio da OTAN. Sistemas de defesa de origem norte-americana, francesa, alemã e britânica foram identificados, visados e neutralizados com precisão. A mensagem não foi apenas militar, foi também política. Ao atingir equipamentos fornecidos pelo Ocidente, Moscou mostrou que nem mesmo a assistência externa pode garantir segurança plena em solo ucraniano. Para os analistas militares da União Europeia e dos Estados Unidos, esse episódio reforça uma percepção preocupante. A Rússia voltou a estabelecer superioridade em domínios-chave da guerra moderna, especialmente no campo da guerra aérea e de mísseis. Não apenas consegue decidir onde e quando atacar, mas também impõe o ritmo do conflito e força o adversário a atuar sob pressão constante e desorganização crescente. Se essa dinâmica se mantiver, o cenário futuro para Kiev será ainda mais delicado.
mercado. O país, embora ainda receba promessas de novos pacotes de ajuda militar, como tanques Leopard 2, sistemas antiaéreos Iris-T ou mísseis ATACMS, enfrenta o desafio crescente de manter suas linhas logísticas intactas e impedir que as tropas percam o vínculo com o comando central. O esforço de reconquistar território já não é o centro da discussão. A questão agora é mais urgente: como evitar que a estrutura militar como um todo entre em colapso? Com cada ofensiva, Moscou avança não apenas geograficamente, mas também psicologicamente. O desgaste moral das tropas ucranianas, agravado por perdas sucessivas de blindado, artilharia e sistemas de radar, alimenta um ciclo de desconfiança nas fileiras e reduz a coesão nas frentes de combate. A perspectiva de uma virada tática não está apenas no horizonte. Para muitos especialistas, ela já começou a se materializar nas franjas orientais do país, especialmente em regiões como Donetsk, Luhansk e Kharkiv. A menos que ocorra uma reviravolta estratégica, seja com armamentos de nova geração, uma reformulação completa da cadeia de comando ucraniana ou o ingresso direto de forças da OTAN no teatro de guerra, a Ucrânia pode entrar em um estágio irreversível de perda de capacidade operacional, limitando-se à defesa de bolsões dispersos e à gestão de uma crise militar prolongada sem controle territorial efetivo. O conflito entre Rússia e Ucrânia entrou em uma fase de inflexão com a oficialização do míssil hipersônico Ornik como arma ativa no teatro de operações. O anúncio feito pelo presidente Vladimir Putin não apenas confirmou a existência da tecnologia, mas revelou que o armamento já foi distribuído às forças russas e está sendo empregado em ações de alto impacto. Essa revelação não veio isolada, foi acompanhada de ataques concretos, como o que destruiu por completo a planta industrial de Yuzhmash, na cidade ucraniana de Dnipro, centro estratégico da produção bélica da era soviética e peça fundamental na cadeia de suprimentos militar da Ucrânia nos últimos anos. A ofensiva contra Yuzhmash teve um caráter simbólico e operacional. Localizada no leste da Ucrânia, a instalação foi por décadas uma referência em engenharia aeroespacial e desde 2014 passou a ser integrada ao esforço ucraniano de resistência militar. Ao ser neutralizada em poucos segundos, a fábrica evidenciou não apenas a letalidade do Ornik, mas também sua capacidade de escapar completamente dos sistemas de alerta antecipado. A mensagem ultrapassou as fronteiras ucranianas, atingiu os centros de decisão da OTAN em Bruxelas, os estrategistas do Pentágono em Washington e os círculos de comando de toda a Aliança Ocidental. O míssil Ornik representa mais do que um avanço técnico. Ele altera na prática os parâmetros do combate moderno, capaz de superar Mach 10, o que equivale a mais de 3.500 km por hora, e operar com precisão quase absoluta. O armamento desafia todos os modelos conhecidos de defesa antiaérea em uso nos países da OTAN. A impossibilidade de rastrear e interceptar o míssil em tempo hábil compromete gravemente as doutrinas militares baseadas em escudos defensivos e radares de longo alcance. De acordo com fontes do governo russo, o processo de fabricação em larga escala já foi iniciado e os primeiros lotes foram entregues a unidades de elite. Em paralelo, equipes técnicas da Bielorrússia colaboram na definição de corredores de lançamento, reforçando a integração entre os comandos militares de Moscou e Minsk. Essa aliança regional permite à Rússia ampliar significativamente seu alcance operacional, utilizando áreas próximas à fronteira com a Ucrânia como pontos estratégicos de disparo. O plano, segundo o Kremlin, é concluir a implantação completa das plataformas de lançamento até o encerramento do ano, o que permitirá ataques coordenados a partir de múltiplas direções, um desafio logístico considerável para qualquer estrutura de defesa. Enquanto isso, nos círculos diplomáticos e militares do Ocidente, proliferam tentativas de minimizar a novidade russa. Autoridades norte-americanas, britânicas e alemãs levantaram dúvidas públicas sobre a eficiência real do Ornik, questionando se a Rússia teria
possuía, de fato, a capacidade técnica de sustentar sua produção em série. Contudo, os danos irreversíveis em Dnipro e a ausência de qualquer interceptação eficaz indicam que as críticas ocidentais podem estar mais relacionadas à contenção narrativa do que à realidade dos fatos. Em uma reunião recente com o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, Vladimir Putin afirmou que a campanha russa está progredindo de maneira firme, não apenas militarmente, mas também no campo da guerra psicológica e política. Ele citou o caso da cidade de Chasov Yar, localizada na região de Donetsk, que teria sido capturada pelas forças russas dias antes de qualquer comunicado oficial, contrariando declarações do governo de Volodymyr Zelensky, que afirmavam manter o controle da localidade. Para o Kremlin, essa estratégia de silêncio operacional reduz a capacidade de resposta ucraniana e expõe falhas de coordenação entre os aliados ocidentais. O impacto do Ornik vai além da destruição imediata de Aus. Ele obriga uma revisão urgente dos protocolos de defesa das potências ocidentais. A possibilidade de um ataque relâmpago com um míssil hipersônico praticamente invisível para sensores tradicionais compromete a lógica de segurança coletiva da OTAN, baseada na dissuasão e na capacidade de reação rápida. Ao inserir esse tipo de armamento em suas operações regulares, a Rússia não apenas expande seu poder de fogo, ela também muda as regras do jogo. Enquanto os países da União Europeia e os Estados Unidos discutem o envio de novos pacotes de ajuda militar à Ucrânia, os fatos em solo mostram uma escalada russa bem coordenada. A aliança com Minsk, antes discreta, hoje representa uma frente coesa e preparada. A presença de plataformas de lançamento em território bielorrusso aumenta exponencialmente a pressão sobre Kiev, que já enfrenta dificuldades logísticas severas e uma série de apagões em sua infraestrutura crítica. Do lado ucraniano, a situação se deteriora. A perda de polos industriais como o de Dnipro, somada ao avanço russo em regiões como Donetsk e Lugansk, deixa o país com menos capacidade de reposição, menos pontos de comando e uma população cada vez mais exposta para riscos da guerra. As linhas de abastecimento estão enfraquecidas e a fragmentação das comunicações internas dificulta a articulação de contraofensivas. A doutrina militar russa, moldada por décadas de conflito indireto com o Ocidente e atualizada à luz das experiências na Síria, Crimeia e Donbass, parece hoje firmemente apoiada em três fundamentos: iniciativa ininterrupta, supremacia tecnológica e domínio do tempo de reação. O míssil hipersônico Ornik é a expressão mais sofisticada dessa lógica. Trata-se de um sistema que une alcance de longo raio, velocidade acima de Mach 10 e precisão milimétrica em um conjunto projetado não apenas para causar danos, mas para desorganizar por completo o funcionamento dos sistemas defensivos inimigos. Enquanto as estruturas de comando da OTAN seguem presas a protocolos de coordenação multinacional e regras burocráticas, a Rússia aposta em decisões rápidas e ofensivas relâmpago. Moscou entende que vencer uma guerra moderna não é apenas questão de força bruta ou superioridade numérica, mas de impor um ritmo que desestabilize o adversário antes que ele consiga reagir. O resultado disso é a criação de um ambiente de conflito em que o inimigo está sempre atrasado, lutando para se adaptar a um cenário que já mudou quando sua resposta começa a ser executada. A introdução do Ornik é um divisor de águas nesse sentido. Ao reunir capacidades ofensivas e evasivas em um só vetor, a Rússia amplia sua capacidade de atingir centros de comando, instalações logísticas e infraestruturas críticas com um nível de imprevisibilidade que desafia os fundamentos da defesa coletiva ocidental. A capacidade de prever ou interceptar tais ataques é mínima, e isso força os estrategistas da OTAN a reformular completamente seus planos de contingência. Esse avanço ocorre mesmo diante de um cerco econômico promovido por Estados Unidos, União Europeia, Japão e outros aliados ocidentais. As sanções, que visavam sufocar a base industrial russa, parecem ter surtido efeito limitado. A indústria de defesa russa segue operando com ritmo elevado, adaptando cadeias de suprimento, diversificando parceiros estratégicos como China, Irã e Coreia do Norte, e reciclando expertise da era soviética com tecnologias contemporâneas. O país conseguiu manter vivo seu complexo militar industrial, e isso tem feito a diferença no campo de batalha. Enquanto muitos esperavam uma estabilização do conflito após os fracassos iniciais da contraofensiva ucraniana, o que se vê é o oposto: uma aceleração da iniciativa russa. O teatro de guerra se
tornou uma arena de movimento contínuo, onde quem dita o compasso tem vantagem. Não se trata mais de avançar posições por força de infantaria, mas de remodelar o espaço de combate com tecnologias que encurtam o tempo entre decisão e impacto. A Rússia, com seu arsenal atualizado e estratégia coordenada, tem se antecipado para movimentos inimigos, transformando o campo de batalha em um jogo de xadrez onde cada peça já se move com um plano pré-definido. A integração do Ornik às operações atuais é, nesse contexto, um gesto claro de escalada planejada. O Kremlin sinaliza que está disposto a levar o conflito a um novo patamar, onde hesitação equivale à derrota. As defesas tradicionais, baseadas em camadas de mísseis antiaéreo, sensores terrestres e interceptadores, se mostram insuficientes diante de um míssil que atravessa o céu em poucos segundos e acerta com precisão alvos previamente mapeados por inteligência artificial e reconhecimento remoto. Com o avanço dessa nova etapa, a guerra assume contornos ainda mais assimétricos. O poder de reação da OTAN se vê comprometido por sua própria estrutura, lenta, dispersa e dependente de consensos políticos. A Rússia, por sua vez, opera sob uma lógica centralizada, com liberdade para adaptar sua estratégia ao ritmo do campo. E, ao menos neste momento, quem dita a cadência desse conflito não são as capitais europeias, nem Washington, é Moscou. Ao longo dos últimos meses, a Rússia alterou significativamente o foco de sua estratégia militar na Ucrânia. Em vez de concentrar seus ataques exclusivamente nas frentes de combate ou em colunas mecanizadas, Moscou passou a mirar setores menos visíveis, mas de impacto decisivo: os centros de formação e comando, onde oficiais ucranianos e especialistas estrangeiros coordenam o treinamento de tropas. Bunkers táticos, alojamentos de instrutores e áreas logísticas passaram a figurar no topo da lista de alvo. Esses locais, até então considerados zonas de retaguarda, foram reposicionados como vulneráveis e estão sendo sistematicamente eliminados com o uso de armamento de precisão. Essa nova fase da ofensiva russa é sustentada por uma combinação de drones de reconhecimento e mísseis balísticos de curto alcance. Veículos aéreos não tripulados realizam missões de observação por dias, coletando dados sobre horários de reunião, movimentação de pessoal e padrões de uso das instalações. Quando o momento de maior concentração de oficiais é detectado, ataques pontuais são conduzidos com armas guiadas, otimizando o impacto e reduzindo o tempo de reação das defesas aéreas ucranianas. O objetivo declarado é duplo: eliminar quadros técnicos com capacidade de reprodução e desestabilizar psicologicamente a retaguarda ucraniana. Um dos casos mais notórios ocorreu na região de Chernihiv, no norte do país, onde o centro de instrução militar conhecido como Unidade 169 foi completamente destruído. Fontes ligadas à inteligência ucraniana estimam que mais de 200 pessoas estavam na instalação no momento da ofensiva. Fragmentos de uniformes incomuns, dispositivos de comunicação avançado e itens de origem estrangeira encontrados entre os escombros reforçaram a hipótese de que treinadores vinculados a países da OTAN estavam presentes. Kiev, no entanto, não confirmou oficialmente essa informação. A metodologia adotada por Moscou tem se repetido em diversos pontos do território ucraniano. Em ataques realizados nas cidades de Sumy, Shostka, Dnipro e Kropivnitsky, os russos aplicaram um padrão tático conhecido como dupla pulsação. O primeiro míssil rompe defesas e semeia o caos, enquanto o segundo, lançado logo após, visa os sobreviventes que buscam abrigo ou tentam organizar evacuação. O resultado tem sido devastador, tanto em perdas humanas quanto em impacto operacional. Regiões antes utilizadas para treinar e organizar batalhões inteiros agora exibem paisagens de destruição e abandono. Em abril de 2025, durante uma reunião de planejamento em Sumy, dezenas de oficiais foram mortos após o prédio ser atingido em cheio por um míssil Iskander. Um mês antes, em março, um ataque em Dnipro deixou mais de 150 recrutas mortos, enquanto
descansavam em seus alojamentos. No dia 20 de maio, uma base próxima a Shostka foi atingida de forma semelhante. Cerca de 70 soldados, incluindo 20 instrutores, perderam a vida instantaneamente quando um depósito de armamentos foi atingido. O impacto destruiu também veículos e estruturas de apoio. No início de junho, o campo de instrução número 239, também em Dnipro, foi alvo de um novo ataque noturno. A versão oficial aponta para 12 mortos e 60 feridos, mas a renúncia imediata do comandante Mykola Drapati gerou especulações sobre um número significativamente maior de baixas. No mês seguinte, entre os dias 22 e 23 de julho, drones russos localizaram e guiaram mísseis contra uma instalação técnica ocupada por operadores de drones ucranianos e especialistas em guerra eletrônica. Ao menos 70 pessoas foram mortas, incluindo 3 estrangeiros, 2 deles identificados como cidadãos cubanos. O caso foi interpretado por analistas como um indicativo da crescente presença de combatentes internacionais integrados ao aparato militar de Kiev. Segundo especialistas, os ataques para centros de formação representam uma tentativa russa de interromper o ciclo de reposição de combatentes. Ao atingir diretamente os profissionais responsáveis por preparar novas tropas, Moscou reduz não apenas a quantidade de soldados em campo, mas compromete severamente a qualidade e a coesão operacional das unidades. A escassez de instrutores qualificados tem atrasado a capacitação de novos recrutas e forçado o envio de contingentes parcialmente treinados para missões de combate. Relatos vindos da região de Donetsk indicam que posições defensivas importantes foram abandonadas ou operam com efetivos improvisados. Alexander Matvyushin, veterano com atuação ativa na linha de frente, afirma que a intenção da Rússia é simples: impedir que as forças armadas ucranianas consigam completar seu processo de rotação e reforço. Sem estrutura de treinamento em funcionamento, os batalhões são obrigados a manter soldados em ação por períodos mais longos, elevando os níveis de exaustão e afetando o desempenho geral no fronte. O desgaste provocado por essa abordagem russa é cada vez mais perceptível nos bastidores da estrutura militar ucraniana. A rotatividade constante de comandantes, muitas vezes forçada por mortes em campo ou renúncias silenciosas, desestabiliza a hierarquia e compromete a continuidade das decisões estratégicas. Oficiais subalternos, sem tempo para se adaptar às novas funções, são lançados em situações de alto risco, o que agrava erros táticos e aumenta a vulnerabilidade das unidades sob seu comando. Além disso, o clima de insegurança nas áreas de retaguarda, regiões antes tidas como refúgios para descanso, reagrupamento e replanejamento, tem instaurado um ambiente de ansiedade permanente. A confiança entre superiores e subordinados se fragmenta diante da incerteza sobre quem será o próximo alvo. Em muitos campos de treinamento, a sensação de ameaça é tão constante quanto a preparação física. Quartéis foram esvaziados por decisão própria de soldados que preferiram abandonar a missão a permanecerem paralisados sob o risco iminente de um bombardeio. Relatos de sobreviventes dessas ofensivas reforçam o colapso psicológico nas bases. Alguns descrevem o som dos drones como um prenúncio silencioso da morte, voando por horas antes de liberarem os mísseis. As noites são marcadas por alarmes quebrados, barulhos abafados por explosões repentinas e mensagens de rádio cortadas por interferência. Há quem durma com o colete balístico sobre o corpo e botas nos pés, pronto para correr a qualquer momento. Outros nem dormem mais. A rotina virou uma sequência de vigílias angustiantes. Esse cenário, além de impactar o moral, afeta diretamente a logística e a continuidade do esforço bélico. A médio prazo, a ofensiva seletiva contra formadores e técnicos representa um golpe estrutural na capacidade de defesa da Ucrânia. Os números de profissionais experientes vêm diminuindo e as tentativas de reposição enfrentam obstáculos cada vez maiores. Não basta recrutar novos soldados, é necessário treiná-los, organizá-los, liderá-los. E é justamente essa cadeia de conhecimento que está sendo
alvo de destruição. Em conflitos modernos, onde a tecnologia e a especialização tática são elementos decisivos, perder um operador de drone treinado, um instrutor de infantaria urbana ou um estrategista de logística é mais danoso do que perder um soldado raso. Cada especialista representa meses, às vezes anos, de formação. A perda de quadros técnicos não apenas desorganiza o presente, mas compromete o futuro do esforço militar. A guerra, assim, deixa de ser medida apenas em número de batalhas vencidas ou territórios ocupados. Ela passa a ser definida pela capacidade de continuidade operacional, pela manutenção do saber tático, da disciplina interna e do preparo técnico. E nesse novo campo de batalha, a Rússia parece ter identificado um elo crítico da engrenagem inimiga. Não basta vencer no fronte, é preciso desmantelar a retaguarda que o sustenta. Durante décadas, o cruzador almirante Nakhimov permaneceu adormecido, quase esquecido em docas do norte da Rússia. Agora, reformulado em profundidade e relançado com uma nova configuração ofensiva, o navio volta a navegar em um cenário global marcado por crescentes tensões entre potências. Desenvolvido originalmente pela União Soviética nos anos 1980, como parte da classe Kirov, concebida para rivalizar diretamente com os porta-aviões norte-americanos, o Nakhimov ressurge como uma plataforma de dissuasão com capacidade real de mudar o equilíbrio de poder nos mares. Reequipado com os mísseis hipersônicos 3M-22 T-Zircon, que podem ultrapassar 8 vezes a velocidade do som e seguir trajetórias imprevisíveis, o cruzador tornou-se uma ameaça direta às frotas navais da OTAN, especialmente para grupos de ataque baseados em porta-aviões como os que operam no Mediterrâneo e no Pacífico. Especialistas em defesa, como analistas do Instituto Naval dos Estados Unidos, já alertam que sua presença exige uma revisão urgente dos protocolos de segurança marítima de Washington. Esse relançamento ocorre em um momento de tensão renovada entre a Rússia e o Ocidente, agravada pela guerra na Ucrânia e pelas sanções impostas desde 2014, após a anexação da Crimeia. O Kremlin envia, com esse navio, um recado estratégico. A Rússia pretende manter presença ativa e relevante nos corredores marítimos mais disputados, como o Mar Negro, o Estreito de Bósforo, o Canal de Suez e o Mar da China Oriental. A reconstrução do Nakhimov não foi meramente estética. Toda sua infraestrutura foi atualizada para os padrões contemporâneos de guerra naval. Seu casco abriga novos sensores, radares de varredura eletrônica, sistemas de interferência eletromagnética, blindagem reforçada e capacidade para transportar tanto mísseis convencionais quanto ogivas nucleares. Com mais de 250 metros de comprimento e deslocando cerca de 30 mil toneladas, ele pode permanecer em operações oceânicas prolongadas, sem necessidade de apoio logístico imediato, fator que amplia consideravelmente o alcance estratégico da Marinha Russa. A doutrina militar russa atual classifica o Nakhimov como um navio multifuncional, apto a realizar operações defensivas e ofensivas em larga escala. Ele pode executar bloqueios navais, proteger submarinos com capacidade nuclear, vigiar zonas de influência como o Ártico ou o Mar de Barents, além de atuar em cenários de confronto direto. Essa versatilidade assusta os estrategistas da OTAN, sobretudo diante da possibilidade de sua atuação conjunta com submarinos Borei e corvetas da classe Gorshkov. O presidente russo Vladimir Putin tem priorizado o fortalecimento da capacidade naval como peça central de sua política de projeção de poder. Desde 2008, após o conflito na Geórgia e com mais intensidade após o início da operação militar na Ucrânia, a modernização das Forças Armadas passou a receber investimentos constantes, mesmo sob pressões econômicas externas. O Nakhimov, nesse contexto, é mais que uma arma, é um símbolo de resiliência e de reposicionamento geopolítico. Na imprensa internacional, veículos como o The Guardian e o Washington Post têm tratado a volta do cruzador com preocupação, destacando que seu reaparecimento marca um divisor de águas no cenário naval global. O alerta se intensifica à medida que a Rússia, mesmo sob sanções, demonstra capacidade de manter e expandir seu poder bélico, frustrando as expectativas de isolamento econômico ou colapso técnico-militar. Além do impacto no campo militar, o retorno do Nakhimov também exerce uma função psicológica. A imagem de uma antiga arma da Guerra Fria, sendo reconstruída e potencializada no século XX, e desestabiliza
atualiza a narrativa de declínio da Rússia. O país, que muitos acreditavam estar em retrocesso tecnológico e estratégico, mostra agora que é capaz de resgatar projetos antigos e integrá-los a uma nova geração de armamentos. A recente troca de farpas entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, ilustra bem o clima de instabilidade atual. Em uma publicação nas redes sociais, Trump acusou Moscou de provocar tensões com demonstrações de força no mar de Okhotsk. Medvedev reagiu afirmando que a política externa norte-americana é, por si só, uma fonte permanente de conflito. Episódios como esse evidenciam o grau de desconfiança entre as potências. Com a frota russa sendo reposicionada e ampliada, o almirante Nakhimov assume um papel de liderança nessa nova fase da doutrina marítima de Moscou. Sua simples movimentação em águas internacionais já força recalibragens nos mapas de risco elaborados pelo Pentágono e por comandos navais da OTAN. O equilíbrio de forças marítimas, que desde a década de 1990 favorecia amplamente os Estados Unidos, agora entra em uma fase mais contestada e instável. A Rússia sinaliza com clareza que deseja moldar ativamente os fluxos marítimos globais em seu favor, projetando influência sobre rotas comerciais e militares que conectam o Atlântico ao Pacífico, passando pelo Mediterrâneo, Mar Vermelho e, sobretudo, o Círculo Polar Ártico, onde as mudanças climáticas vêm abrindo novas passagens navegáveis que podem redefinir o comércio global. Moscou vê nesse teatro gelado uma oportunidade estratégica única, tanto econômica quanto militar, e pretende garantir ali liberdade plena de operação, longe da interferência dos Estados Unidos, do Canadá ou de membros da OTAN, como a Noruega. Ao mesmo tempo, o Kremlin busca frear qualquer avanço irrestrito de forças navais ocidentais em regiões que considera cruciais para sua segurança, como o Mar Negro, o Mar de Barents e até mesmo o Pacífico Norte, onde embarcações dos Estados Unidos e de seus aliados realizam exercícios militares regulares. A reintrodução do almirante Nakhimov neste contexto não é uma coincidência, mas sim uma etapa calculada dentro de um plano mais amplo que visa restaurar a capacidade de dissuasão russa nos mares, compensando as limitações terrestres impostas por sanções, isolamento diplomático e prolongamento da guerra na Ucrânia. A modernização do Nakhimov, acompanhada de novos submarinos, fragatas e sistemas de mísseis costeiros, representa uma aposta do Kremlin na chamada Guerra de Negação de acesso, uma estratégia que visa impedir que potências inimigas operem livremente em áreas próximas ao território russo ou em rotas vitais para sua economia. Para isso, Moscou tem reforçado bases navais em Kaliningrado, Sebastopol e na península de Kola, além de manter presença no porto sírio de Tartu e fortalecer sua aliança com países costeiros do Índico e da América Latina. Nesse cenário, o cruzador almirante Nakhimov não é apenas uma embarcação poderosa. Ele se converte em um instrumento de dissuasão simbólica e real, uma plataforma capaz de projetar força, intimidar adversários e moldar decisões diplomáticas em ambientes onde a presença física faz diferença. Sua integração a missões navais conjuntas e a exercícios como o Vostok, no Extremo Oriente, ou manobras no Mar da China Meridional, também serve para consolidar parcerias com potências emergentes como China, Índia e Irã, todos interessados em enfraquecer o monopólio naval exercido pelo Ocidente desde o fim da Guerra Fria. Com isso, o tabuleiro marítimo do século XXI não apenas ganha uma nova peça-chave, mas sofre um reposicionamento profundo. A cada deslocamento do Nakhimov, os centros de poder reavaliam riscos, alianças e limites de atuação. Ele não navega apenas entre água, mas entre esferas de influência. Sua simples presença, armada e articulada com outras ferramentas do poder russo, reconfigura o jogo geopolítico global em uma era marcada por instabilidade crescente, redesenho de blocos estratégicos e o enfraquecimento de regras estabelecidas. O cenário que se desenha é mais competitivo, mais descentralizado e cada vez mais difícil de prever.